Warrington e vou falar a minha biografia. Considerada a última artista sobrevivente do movimento surrealista da década de 1930, por causa da minha inclinação para a defesa das mulheres, fui fundadora do movimento de libertação das mulheres no México durante a década de 1970. Minhas composições e obras foram caracterizadas por refletir imagens fantásticas, mágicas, bruxarias ocultas e relacionadas à metamorfose. Desde os primeiros anos de vida, era uma garota rebelde e liberal, caracterizada por ser diferente das outras. Nasci em 6 de abril de 1917 em Clayton Green, Lancashire, Inglaterra. Cresci em uma rica família católica, em uma propriedade chamada Cupcake. Meu pai era um fabricante de tecidos milionário. Minha mãe, Maureen, era da Irlanda e acreditava na mitologia celta. Tinha 3 irmãos, Patrick, Gerald e Arthur, sendo a única garota da família. Fui educada inicialmente por governantas e freiras, tendo sido expulsa de 2 escolas por meu comportamento rebelde. Finalmente, minha família me enviou para um internato em Florença, na Itália, aos 14 anos. Foi neste local onde iniciei meus estudos de pintura e tive acesso aos melhores museus de arte da época. Frequentei a Academia de Artes da Senhora Penrose e a Escola do Convento de Santa Maria em Ascot. Tive a oportunidade de conhecer pinturas surrealistas pela primeira vez em uma das galerias de Paris. Lá também conversei com vários artistas renomados do surrealismo, como Paul Eluard. Enquanto meu pai se opunha à minha carreira como artista, eu consegui o apoio de minha mãe, que de fato me incentivou a continuar. Minha mãe me deu a cópia do livro de Herbert Reed, intitulado Surrealismo. Em 1935, frequentei a Escola de Arte em Chelsea, Inglaterra, e com a ajuda de um amigo me mudei para a Academia Ozenfant em Londres. No ano seguinte, o pintor alemão Max Ernst me apresentou o movimento surrealista, observando meu fascínio por esse estilo artístico. Mais tarde, após uma reunião na cidade de Paris, nós estabelecemos um relacionamento romântico. Durante um estado na França, tive a oportunidade de entrar em contato e viver com personalidades notáveis do reino do surrealismo, como João Miró, Pablo Picasso e Salvador Dalí. Um dos meus primeiros trabalhos foi o autorretrato, intitulado A Estalagem do Cavalo do Amanhecer, realizado entre 1937 e 1938. Esse trabalho foi uma das minhas primeiras composições do estilo surrealista. Consiste em uma mulher sentada em uma sala com um cavalo pendurado na parede. Além disso, escrevi uma de minhas primeiras obras literárias, intitulada The House of Fear, e participei de exposições internacionais de surrealismo em Paris e Amsterdã. O livro foi ilustrado por meu parceiro e artista Max Ernst. Também escrevi outros trabalhos, como The Old Lady, em 1938, e O Debutante, em 1940. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Ernst foi preso na França pelas autoridades por ter nacionalidade alemã. Com a ajuda de vários amigos meus, Ernst foi liberado. Na época em que os nazistas invadiram a França, o pintor foi preso pela Gestapo, polícia secreta dos nazistas, considerando sua arte um insulto ao idealismo alemão. Após esses eventos, ele me deixou e fugiu aos Estados Unidos com a ajuda de uma colecionadora de arte americana, Peg Guggenheim. Me mudei para a Espanha, onde fui tratada pelos ataques de ansiedade que sofri. Meus pais tiveram que me ajudar e me internar contra a minha vontade em um hospital psiquiátrico em Santander. Foram anos difíceis, cheios de abuso e más experiências. No entanto, consegui escapar de uma das enfermeiras quando estava em tratamento psiquiátrico adicional. Pensei em emigrar usando como vantagem um casamento por conveniência com o diplomata mexicano Renato Leduc. Uma vez no México, consegui me mudar para Nova York em 1941.
Passei um ano residindo nos Estados Unidos, onde continuei escrevendo, pintando e me encontrando com outros artistas surrealistas exilados. E nunca estive com Max Hernandes novamente. Em 1942, me divorciei do diplomata e voltei para o México. Me tornei uma cidadã mexicana e me estabeleci na cidade do México. Decidi me encontrar com um grupo de artistas europeus que também haviam fugido para o México em busca de asilo. Imediatamente, nós fizemos uma conexão artística e criativa entre nós. No entanto, foi com um pintor espanhol, Remedios Varo, com quem forjei uma estreita amizade e uma relação de trabalho. Nos conhecemos em Paris antes da guerra. Alguns dos meus trabalhos entre os anos 40 e 50 consistiam em grupos de mulheres. Um exemplo disso é o quadro intitulado Três Mulheres ao Redor da Mesa, realizado em 1951. Presume-se que sejam pinturas que refletem Remedios Varo, o fotógrafo mexicano Catiorna e uma mulher desconhecida. Desde que cheguei no México, fiz composições cheias de criatividade surreal que retratavam a metamorfose. Em 1946, me casei com um fotógrafo húngaro, Emerico Weisz, com quem tive 2 filhos entre o mesmo ano e o ano seguinte. Composições relacionadas à domesticidade e maternidade começaram a aparecer em minhas obras, apenas com corantes de magia e feitiçaria. Um exemplo disso foram as composições conhecidas como The House Opposite e The Giantess. No México, mantive laços com o mundo da arte nos Estados Unidos. Em 1947, organizei uma exposição individual de todo o meu trabalho na Galeria Pierre Matisse, em Nova York. No início da década de 1960, fui contratada para fazer um mural para o Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México, intitulado O Mundo Mágico dos Maias. O trabalho foi finalmente concluído em 1963. Cerca de 10 anos depois, publiquei meu romance mais conhecido, intitulado The Erring Trumpet, uma história surrealista de uma velha que descobre sobre o plano de sua família de colocá-la em um lar de idosos. A velha descobre que o lugar está cheio de elementos mágicos e estranhos. Em 1990, comecei a criar grandes esculturas de bronze para serem exibidas nas ruas da cidade do México. Muitas delas passaram muito tempo em exibição gratuita para o público. Em 2005, fiz história quando uma de minhas pinturas, Juggler, feita em 1954, foi vendida em leilão por mais de $710 mil. De fato, acredita-se que seja o preço mais alto pago por uma obra de um artista surrealista vivo. Ao longo do século XX e do século XXI, várias exposições foram realizadas no México, Estados Unidos e Inglaterra, com algumas de minhas composições. Eu era conhecida por meu amor pelo México e vivi o resto da minha vida na capital do país. Morri em 25 de maio de 2011, aos 94 anos. Fui enterrado no Panteão Inglês sem a presença de nenhum jornalista ou fotógrafo. Fui a última famosa artista surrealista do México. Fui caracterizada por minhas composições surrealistas que, como a maioria dos pintores surrealistas, eram imagens tiradas do inconsciente e dos sonhos. O meu surrealismo moldou o estilo tradicional de representar outras realidades, um mundo absurdo e ilógico, com elementos de metamorfose. Como na pintura, adaptei o surrealismo na literatura. Isso foi representado por histórias fantásticas com predominância em temas mágicos. Naquela realidade paralela, expus os pensamentos ocultos e proibidos do ser humano. No entanto, adicionei em minhas composições e trabalhos uma mistura de outros movimentos artísticos, como o Renascimento, com toques de alquimia medieval e psicologia jung, no caso, na literatura. Durante os anos em que estive no México, desenvolvi uma tendência em minhas composições para a arte popular, baseada no artesanato e longe do sofisticado. Desde meus anos de estudante, me maravilhei com a arte medieval e a escultura barroca, em parte por causa da curiosidade causada por temas mitológicos. Além disso, devido à influência de minha família, incluí elementos da literatura celta.
Esse tipo de literatura é influenciado pelo romance medieval e surreal. Eu era caracterizada pelo desenvolvimento de figuras híbridas que eram metade humanas e meio animais, bestas, figuras fantásticas que iam do aterrorizante ao humorista e satírico. Essa característica foi vista sobretudo na pintura e em minhas esculturas. A minha intenção era criar imagens e figuras diferentes, manifestadas dentro de um mundo criativo. Além disso, acrescentei questões de transformação e identidade em um mundo de constantes mudanças. Enquanto uma das características do surrealismo é o erotismo, o meu trabalho abordou diferentes ideias sobre identidade sexual. Ao longo dos anos, fui responsável por evitar os estereótipos típicos que representavam as mulheres como objeto de desejo dos homens. Ao contrário desse elemento característico do surrealismo, me voltei para minhas experiências e amizades para representar minhas percepções sobre as mulheres. Os vínculos entre mulheres de todas as idades, figuras femininas e histórias dominadas por homens. Ao longo dos anos, insisti na liberação de mulheres em todos os sistemas. Essa foi uma das minhas causas artísticas mais importantes. A Refeição do Lord Candlestick foi uma obra que foi concluída após a minha fuga da Inglaterra e no início do meu relacionamento com o artista Max Dernan. Essa pintura captura meu espírito rebelde e a rejeição da educação católica. Castiçal era o apelido que dei ao meu pai. Utilizando esse termo, critico a supervisão dada pelo meu pai. Na composição, transformo a Eucaristia em um alvo de barbárie. Esse trabalho foi realizado entre 1937 e 1938. Caracteriza-se como um trabalho que retrata meu modo de pensar. Utilizei animais e plantas, sendo essas as minhas principais fascinações. Nesse trabalho, me pintei sentada em uma poltrona azul com roupas masculinas, olhando para o espectador com uma juba grande. Estendo a mão para uma hiena com características femininas que tenta imitar minha postura e meu gesto. Dizem que eu costumava usar hienas como representação de mim mesma na arte e na escrita. Aparentemente, fui atraída pelo espírito rebelde e pelas características sexuais ambíguas que caracterizam esse animal. No fundo, um cavalo branco galopando cujo significado pode refletir meu espírito livre. Analistas dizem que a cor branca pode significar minha infância em um campo cercado pela aristocracia inglesa. O retrato de Max Dernan foi feito em 1939 como uma homenagem ao meu relacionamento com o artista surrealista do mesmo nome. O artista está na pintura em primeiro plano como protagonista da obra. Está envolto em uma capa vermelha e meias amarelas, segurando uma lanterna opaca. Novamente, nessa composição, uso animais como referência, principalmente o cavalo branco. O cavalo está olhando para o leste e os dois estão sozinhos em um deserto frio, em uma paisagem que simboliza os meus sentimentos em uma França à beira do conflito.